Você é o grande líder que realmente você merece ser? Nesse vídeo eu quero falar com você exatamente sobre liderança e os perfis que existem no meio esportivo que você pode aplicar para o seu trabalho, para a sua carreira esportiva e para os atletas e alunos que você lida no seu dia a dia. Sabemos que o rendimento de um atleta ou de um time é fortemente impactado e influenciado pela capacidade e competência de seu líder. O treinador, o cara que é o responsável exatamente por despertar em seus atletas o real potencial pleno que eles podem atingir e eles podem alcançar. E muitas vezes isso começa com o treinador. Então assim, no ambiente esportivo é possível você encontrar diversos estilos de liderança nas equipes. Existem aqueles mais liberais, outros autoritários, alguns que até gostam de construir laços mais próximos com os seus atletas ou alunos, aqueles mais paternais. E ao mesmo tempo, existem aqueles que apenas delegam as funções, que passam ali o que ele deseja e cada um vai fazer o que tem que fazer e ponto. Um exemplo muito presente dessa situação hoje no esporte, a gente pode até citar como exemplo, é o próprio Flamengo. Veja que uma equipe altamente técnica, ao contar com um treinador que ajudou agora a extrair o máximo potencial desses atletas. Então veja quanto um treinador que está no comando ele pode fazer a diferença. E essa equipe ela vem atingindo resultados em curto espaço de tempo depois da mudança de comando técnico. Olha que interessante. Talvez você possa falar, mas será que isso dure por um grande período? Talvez. Então assim, salvo algumas particularidades, a liderança esportiva ela não difere muito da liderança corporativa nas grandes empresas. Em geral, essas lideranças elas buscam a compreensão clara das condições atuais que podem existir no meio esportivo e até mesmo dos liderados e dos objetivos a serem atingidos e também dos recursos necessários para que você possa alcançar essas metas. Vai ser muito importante, a liderança ela tem grande papel nisso. Então no meio esportivo, a liderança é exercida por meio de relacionamentos. E esses relacionamentos muitas vezes interpessoais, além do preparo físico por meio dos treinamentos e dos exercícios que são muitas vezes praticados, exercícios muitas vezes específicos para o condicionamento físico e técnico, ao mesmo tempo o desenvolvimento da musculatura. E aí o líder ele trabalha não só esse aspecto, mas ele também trabalha o fortalecimento da condição mental. E com isso o atleta ele consegue se manter mais focado, concentrado. Naqueles momentos realmente que exigem concentração, ele vai conseguir trabalhar mais o seu equilíbrio emocional, ele consegue se manter mais motivado quando ele consegue comprar as ideias do seu técnico, do treinador, e em condições de desempenhar as suas atividades com alta performance. Realmente. E assim, mesmo sob pressão e diante da alta competitividade, sabendo lidar com as suas emoções, sabendo lidar com as distrações, o atleta, o aluno, ele tem muito mais probabilidade de atingir os seus resultados e de conseguir alta performance. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar o que realmente faz alguém ser reconhecido como um grande líder no meio esportivo? Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, treinador, atleta, você sabe o que diferencia um grande líder? E assim, te faço mais uma pergunta, tá? Dizer que a capacidade de conduzir um grupo a trabalhar em alta performance para atingir um objetivo em comum depende da liderança?
A liderança ela vai ter influência para que realmente se atinja esses resultados? Já parou para pensar nisso? Agora, se você for pensar os grandes líderes do esporte, eles são exemplos tanto para o mundo corporativo, quanto também para a sua rotina fora do seu ambiente de trabalho. Afinal, eles estão acostumados, isso mesmo, eles estão muito acostumados a conviver com um alto nível de competitividade, a pressão a todo tempo. Então tem o preço a pagar. E assim, diariamente existe essa exigência para que eles sempre estejam ali no seu melhor preparo físico e mental. Isso não envolve apenas o atleta. O treinador também tem que estar concentrado e focado, senão as coisas não vão acontecer. É possível citar nomes de grandes líderes de diferentes modalidades, que são referências e ao mesmo tempo trazem grandes conceitos aí para o meio esportivo e talvez para você. Quando pensamos nesses grandes líderes do esporte, especialmente no Brasil, nós temos vários que nós podemos citar. Mas o Bernardinho é sempre um dos primeiros a serem lembrados e citados como grandes líderes no meio esportivo que nós possuímos, né? E não é à toa, se você for parar para pensar. O ex-treinador da seleção feminina e masculina de vôlei, ele une características de liderança a uma impressionante capacidade de vencer. Realmente, ele sempre gostou de vencer. Se você for perceber, ele sempre estava cobrando mais dos seus comandados. Ou seja, não adianta ele ser um ótimo líder se o mesmo não representa ou não apresenta resultados. É o que veremos aqui em seguida nesse vídeo, né? Você vai estar vendo sobre esses perfis de lideranças que existem aí no meio esportivo e que talvez você possua ou talvez você queira aprimorar até para te ajudar no seu dia a dia. Mas voltando a falar um pouco do Bernardinho, um dos recordes que ele possui no meio esportivo é o número de títulos. Entre taças que ele conquistou, entre taças levantadas com clubes e no comando das seleções que ele comandou, envolvendo a seleção brasileira, ele soma mais de 50 conquistas na carreira, exatamente 50 conquistas. E assim, como técnico de seleções, ele conquistou nada mais, nada menos do que 6 medalhas consecutivas nas Olimpíadas, ou nos torneios de vôlei das Olimpíadas, né? Então, sendo 2 bronzes, 2 pratas e 2 ouros, tendo um currículo invejável como treinador. Você já parou para pensar, é fácil atingir esses resultados? Talvez você deve falar, mas é o Bernardinho. E assim, como já havia sido medalhista de prata como jogador também em 1984 nas Olimpíadas de Los Angeles, ele tem ao todo 7 medalhas em Olimpíadas. Uma como jogador, 6 como treinador. Será que ele é uma referência como liderança? E só para você ficar sabendo, ele não era a melhor referência técnica quando jogador. É exatamente isso. Normalmente ele chegou à seleção brasileira, não por acaso, porém ele aproveitava cada momento em que ele ficava no banco de reservas para ele poder olhar e observar cada jogo, cada detalhe que acontecia dentro de quadra. E ele fala que isso foi muito importante para ele estudar os comportamentos, as atitudes, fazendo a leitura de um jogo de uma forma diferente. Coisa que muitas vezes o atleta que está no banco ele acaba não gostando, ele não gosta de estar no banco e acaba não olhando o jogo. Só para você ter uma ideia, um outro exemplo de atleta que ela foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Nada mais, nada menos também do que a Marta. E ela é uma referência técnica por ser a maior artilheira da história de Copas do Mundo do futebol feminino e agora com 2 gols marcados no último Mundial da França, no qual ela participou, em 2018, ela conseguiu nada mais um feito do que ela chegou a 17 gols em mundiais organizados pela FIFA. Exatamente. Superando o recorde do Miroslav Klose, atacante da Alemanha, ela sendo a maior artilheira de todas as Copas, contando o futebol feminino
e futebol masculino. Então a Marta, ela ainda não virou uma treinadora de futebol, mas ela é uma referência. E só para você ter uma ideia, aí, como ela ainda não tenha sido campeã mundial olímpica ou mundial e olímpica, ela foi fundamental para o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo. E isso não é só simplesmente pela habilidade que ela possui com a bola, mas ao mesmo tempo que ela consegue fazer fora dos campos. Então ela aproveitou todo esse talento que ela tem de liderar para conseguir uma legião de jogadoras que não tem apoio, ou que não tem patrocínios, ou que não conseguem as mesmas coisas que os outros atletas masculinos conseguem, mas ao mesmo tempo ela conseguiu trazer os olhares e solicitando salários muitas vezes que as meninas merecem ganhar e não ganham. Então ela se tornou uma referência técnica tanto para as outras jogadoras, e não apenas isso, mas também deixando um legado muito importante dentro do esporte através do que ela busca e do que ela representa fora e dentro dos gramados. E isso é uma coisa que ela conquistou ao longo do tempo. E depois do Brasil ser eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019, para se ter uma ideia, ela demonstrou como que um líder se importa com os seus companheiros ou se importa com a sua equipe ao mesmo tempo. E o que acontece? Em um discurso no qual ela acabou fazendo, até mesmo esportes individuais eles podem oferecer grandes exemplos de liderança. Afinal, líderes lutam por seu crescimento pessoal, mas também preocupam com quem está à volta deles. E isso acontece muitas vezes nos esportes individuais, e esse é um dos grandes legados que o Ayrton Senna acabou deixando para dentro do nosso esporte também, deixou dentro do automobilismo e ao mesmo tempo no esporte brasileiro. Um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna disputou 11 temporadas de Fórmula 1 e ele foi tricampeão mundial. Se talvez ele não tivesse sofrido acidente, falecido naquele ano, talvez ele teria ganhado muito mais ainda. E enquanto ainda ele era vivo, ele havia se dedicado a oferecer um futuro melhor para muitos jovens no Brasil. E isso ele fazia demais. E após o acidente que ele acabou sofrendo em 1994, grande parte do que ele deixou como herança foi destinado à criação do Instituto Ayrton Senna, que ajuda inúmeras crianças hoje no Brasil, e o intuito é promover ações para ajudar crianças e adolescentes em situação de pobreza, tá? Então olha aí o tanto que ele fez desde aquela época até hoje. E hoje a fundação ela é administrada pela irmã do Ayrton Senna, Viviane Senna. E no esporte, a morte de Ayrton Senna ainda deixou o legado do quê? De maior preocupação com a segurança dos outros atletas, dos demais pilotos que participam da Fórmula 1 e que já era uma preocupação dele antes mesmo do acidente que aconteceu com ele. Então, assim, enquanto ele estava em atividade, a preocupação dele não era só dentro da Fórmula 1, mas também fora. E assim, tem um documentário dele onde você pode assistir, tem no Netflix. Ele usou o prestígio dele para liderar um movimento de pilotos no qual eles pleiteavam e brigavam com os dirigentes da Fórmula 1 por melhores condições dentro dos autódromos e de segurança para os pilotos. Isso acabou gerando inúmeros resultados também para dentro da categoria, e ele era visto como uma liderança individual, mas ao mesmo tempo uma liderança técnica e que se impunha e que tinha poder perante os outros pilotos e dentro da Fórmula 1. E aí eu te pergunto, quem mais você tem como exemplo de liderança no meio esportivo? Talvez a gente possa destacar muitos outros, mas quem que para você é liderança no meio esportivo? E aí, se você parar para pensar, quais são os benefícios da liderança no meio esportivo? O que trabalhar a liderança ela pode ajudar dentro do esporte, independente do esporte que seja?
No Brasil, o futebol é o esporte mais praticado, logicamente. Ele sempre é debatido ele sempre tem um forte impacto emocional nas rodas de discussão. É muito comum as pessoas elas sempre estarem falando sobre o futebol, sempre debatendo sobre o futebol. E o esporte ele nasceu na Inglaterra, mas definitivamente, se a gente for parar para pensar, os principais nomes do futebol, eles são das terras brasileiras. E a gente pode destacar alguns poucos aí talvez, né? Mas assim, Pelé, Garrincha, Rivelino, Romário, Sócrates, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar mais recentemente e tantos outros talentos brasileiros que nós possuímos dentro do futebol brasileiro, e se for falar de outros esportes, tantos outros por aí. Entretanto, os times de sucesso, os vencedores dos principais campeonatos, se a gente for parar para pensar, eles acabam compartilhando a presença essencial de um integrante que é fundamental para os resultados, e ele é indispensável. O líder, o técnico, o treinador, que seja, geralmente tem o capitão do time, que nem sempre é o principal talento da equipe, mas muitas vezes ele é uma referência para todos os outros. E existe também aquele jogador que é referência técnica. E o técnico, por sua vez, ele é o responsável por desenvolver o time para que ele atinja as metas estabelecidas. Então, na maioria das vezes, os clubes, os torcedores agem por emoção e muitas vezes o mais cobrado é o técnico. E assim, se a gente for pensar as características de liderança, elas são imprescindíveis no meio esportivo. O técnico é quem motiva a equipe dentro e fora dos campos, então ele tem que ter a confiança dos seus jogadores, dos seus atletas. Ele deve conhecer todos os integrantes que ele coordena, todas as pessoas que tem ali, saber o perfil de cada um, é desenvolver o espírito de equipe, dar o suporte em todos os momentos. E somado a esses atributos, as principais questões que envolvem a questão emocional e ao mesmo tempo da mentalidade de uma equipe são fundamentais se pensar nesses dois aspectos. E assim, são ingredientes indispensáveis, se você for parar para pensar, para uma equipe, para um time, seja ela individual ou coletiva, mas para um time campeão. E com níveis de motivação elevados, é possível que os atletas eles tendam a melhorar o seu desempenho, melhorar a sua alta performance. Faz sentido para você? E os atletas eles direcionam toda a sua energia em prol dos objetivos da equipe. E se esforçam muitas vezes ao máximo para que realmente eles consigam o melhor resultado possível. Porém, para que eles comprem essa ideia, é fundamental ter um treinador, ter um condutor, ter um líder que os leve e mostre o direcionamento do que realmente eles podem atingir. E por que isso acontece? Já parou para pensar qual a importância do líder? O que acontece para que uma equipe tenha sucesso ou não? E aqui agora eu vou falar algumas características dos líderes no meio esportivo, tá? Só para você ter uma base, para você ter uma ideia. Então, vamos lá, beleza? Quais são as principais características que uma liderança, que um líder, seja ele o treinador ou o atleta, eles precisam ter nessas características de personalidade que uma liderança ela deve exercer e que ela deve possuir, tá? Uma das primeiras questões é assim, ele trabalhar o entusiasmo. Isso mesmo. O papel do líder é de influenciar e inspirar as pessoas, ao mesmo tempo somando os esforços para que eles consigam alcançar um objetivo em comum. Caso contrário, os atletas acabam não comprando a ideia. E no caso do esporte, essa tarefa é ainda mais evidente. Por quê? A liderança esportiva, de uma forma mais complexa, ela deve manter um astral sempre positivo. Um ambiente leve e positivo ajuda muito, pois os atletas eles acabam se espelhando nos seus técnicos, treinadores e por aí vai. Então o aluno muitas vezes ele é espelho do mestre. Outro ponto importantíssimo nessa parada de liderança que a gente está conversando aqui é o que? É trabalhar a integridade, é construir uma relação de confiança entre treinador, aluno, atleta. Ou seja, o atleta
ele vai precisar ter essa confiança, ter esse contato, perceber a honestidade do treinador, do professor juntamente com ele e o comprometimento da liderança para com o resultado também, para com o time. E isso o atleta ele vai saber que ele pode contar com o seu treinador em todos os momentos. Pode ser nos momentos bons, nos momentos de fraqueza. Caso contrário, é grande a chance do quê? Do aluno ou do atleta eles desmotivarem e quebrar esse ciclo de compromisso, esse ciclo de confiança. E para reverter esse cenário depois é muito complicado. E ter esse senso de propósito e direção, eles vão ser fundamentais. Ao mesmo tempo, além do conhecimento técnico, da modalidade, da técnica, do que ele está falando ali com relação aos ensinamentos, é muito importante que o treinador ele tenha pleno conhecimento dos seus objetivos, saber traçar os objetivos, conversar com os seus atletas e de como ele pretende alcançá-los, porque assim ele vai conseguir vender a ideia e fazer com que eles venham junto consigo. Ter disposição também vai ser fundamental. O líder ele deve estar sempre disposto e ter uma grande capacidade de suportar esses cargos, de suportar as demandas e ao mesmo tempo pressão. E ter a energia para lidar com os momentos que vão vir, podem ser eles bons, momentos de euforia, os momentos ruins, talvez de pressão, resultados, atletas, saber lidar com esses perfis. Ao mesmo tempo ter coragem, deve saber escolher as decisões corretas para cada situação e não hesitar em utilizá-las, saber realmente ter a tomada de decisão, saber fazer no momento certo. E a liderança ela tem que estar muito coesa para isso. Ao mesmo tempo, ser flexível é muito importante. Agregar a flexibilidade vai contribuir para que a liderança alcance os resultados almejados, mas ao mesmo tempo busque as alternativas em casos que demandem a necessidade de mudar as direções, de mudar as diretrizes, tá? Ou mesmo redefinir os treinamentos, o foco, as metas e ao mesmo tempo se dispor a colocar a mão na massa juntamente com o pessoal e comprar essa ideia, comprar essa briga junto com o time. Para quê? Para que os problemas se resolvam e para que as soluções apareçam, para que realmente os resultados existam entre professor e atleta. E saber ter a compreensão da realidade vai ser muito importante para compreender os desafios que cercam a equipe, que cerca cada atleta, perante o meio esportivo, os campeonatos, os desafios que surjam. Apontar os pontos que vão ser necessários ser revistos ou ao mesmo tempo ressaltar as características e as habilidades que vão potencializar o coletivo, o individual, mas ao mesmo tempo os bons resultados de forma ecológica para que o time, para que a equipe se mantenha coesa. E ao mesmo tempo ter o senso de equipe, que é reconhecer que a equipe também contribui com o comprometimento e a realização dos projetos e das metas traçadas, porque não adianta só o treinador, o técnico, a liderança querer uma coisa, mas o time tá achado querer outra coisa. E o segredo de uma equipe de sucesso é realmente a periodicidade e a maneira como um líder ele consegue se conectar e dar feedbacks construtivos. E ao mesmo tempo ele comemora os resultados alcançados por todos. Então ele divide os louros aí ao mesmo tempo e permite com que as pessoas trilhem suas jornadas e compartilhem os resultados. E ter a responsabilidade de um líder, ele deve assumir a responsabilidade pelos resultados. E nos momentos tidos como fracasso ou ruins, ele deve saber, deve ter a noção para orientar a sua equipe sobre qual é o novo rumo a ser tomado, qual é o novo plano de ação, ou verificar quais são as lições que pode se tirar daquela situação. E ao mesmo tempo, assim como o sucesso ele deve ser enaltecido e aprendido também, e ao mesmo tempo existe a soma dos esforços de todos. Então, aprender a planejar vai ajudar esse líder a antever o futuro. Ele deve saber se programar também
para 6 meses, 1 ano, até 5 anos, ter um planejamento de longo prazo, curto, médio e longo prazo, estar alinhado com a equipe e ao mesmo tempo comunicar-se de maneira clara. E nessa etapa é muito importante o que? A troca de experiências, para que se atingir um bem comum, saber comunicar com os seus liderados, saber comunicar com os seus atletas vai ser essencial. E ao mesmo tempo, quando você conhece qual é o perfil da sua equipe, de cada um, o que motiva eles, quais são suas dores, seus medos, os pontos fortes, quais são os pontos de melhorias. E quando você sabe tudo isso, acaba facilitando a sua comunicação e para extrair o alto rendimento e o alto desempenho dos seus comandados, dos seus atletas. E saber fornecer um bom feedback, sabendo trabalhar o que é positivo, sabendo destacar o que pode ser melhorado, quais são os comportamentos a se melhorar, acaba gerando uma baita diferença. E ao mesmo tempo, saber receber o feedback também, saber escutar, estar aberto a um feedback, acaba facilitando muito o processo de um líder. E existem ferramentas que podem auxiliar muito nesse processo, que ajudam no desenvolvimento da alta performance, e como líder e como pessoa também pode saber lidar melhor com cada situação. E é muito importante para o líder saber fazer a sua parte. O líder ele deve entender o que ele planejou anteriormente e ao mesmo tempo ser autorresponsável, saber encarar o seu trabalho ou a sua função como o mais importante que existe para ele naquele momento. Saber que existem outras pessoas que dependem das diretrizes, das direções que ele vai tomar. E antecipar os erros, saber planejar as possíveis ameaças ou antever o que pode acontecer, pode ajudar a se precaver no futuro e se preparar ainda mais para enfrentá-los. E isso é o que vai ajudar muito. E reconhecer que muitas vezes precisa de ajuda, que você depende também de outras pessoas, depende do feedback dos seus atletas, depende do feedback dos seus companheiros, para que muitas vezes você possa admitir que você pode sim aceitar uma ajuda, você está disposto a compartilhar ideias. E quando você aperfeiçoa a liderança, é uma capacidade que você pode estar desenvolvendo ainda mais. E quando você consegue fazer esse treinamento, trabalhando junto com a disciplina, esses conceitos que são muito valiosos, você vai trabalhar para que você consiga atingir a alta performance e alto rendimento como treinador, mas ao mesmo tempo extraindo o máximo potencial dos seus comandados. E muitas vezes, para que você melhore a sua capacidade de liderança, o coaching esportivo ou um treinamento voltado para esse desenvolvimento, ele pode ser uma baita ajuda, ele pode ser um grande aliado. Pois ao mesmo tempo que ele ajuda no processo de autoconhecimento e consciência, isso te permite desenvolver essa capacidade de liderança no meio esportivo, alinhada com uma mentalidade forte, alinhada com uma mentalidade treinada, tanto sua, como vai estar liderando, você como professor, como treinador, mas ao mesmo tempo o coaching esportivo ele trabalha com times ou ao mesmo tempo com atletas individualmente, tendo como principal ofício aumentar a performance dos atletas e no intuito de levá-los a melhores resultados num curto espaço de tempo, saindo do ponto A e indo para o ponto B. E ao mesmo tempo ele auxilia esses atletas, esses times, a enfrentar as críticas de torcedores, das pessoas, dos próprios companheiros muitas vezes, e a lidar com o ego, com o excesso de autoconfiança, com a falta de autoconfiança, com as pressões, além de utilizar ferramentas e técnicas baseadas em estudos científicos que geram resultados extraordinários no meio esportivo, impulsionando assim esses atletas ao sucesso. Então você, como treinador, pode também desenvolver essas habilidades. Ao desenvolver suas capacidades de liderança, vai ser possível o quê? O que você imagina que você pode desenvolver? Então, para te ajudar, você vai poder o quê?
potencializar sua produtividade pessoal e a da sua equipe, elevar resultados das pessoas, do time, da empresa, ao mesmo tempo promover mudanças e melhorias contínuas. Você vai poder ser um líder 100% eficiente ao mesmo tempo, ser um treinador, ser uma pessoa que consegue mobilizar e ajudar pessoas a terem resultados extraordinários. E o treinador que exerce a liderança de forma repressiva muitas vezes, brigando, xingando, gritando a todo tempo, muitas vezes ele está fadado ao fracasso. Pode funcionar a curto prazo, mas logo acaba caindo. E a liderança ela é uma característica muito mais ampla do que simplesmente ficar repreendendo ou ficar gritando com os alunos, ficar gritando com os atletas. Imagina o constrangimento que isso acaba não gerando. E o grande líder ele tem a capacidade de conquistar pela amizade muitas vezes, pelo respeito, pela dedicação, pela compreensão, organização muitas vezes, planejamento, pela disciplina e pelo conhecimento técnico que ele possui do que ele está falando. E quando você consegue somar isso a competências emocionais, ajuda muito. Isso vai desenvolver extraordinariamente os seus atletas. E assim, os estudos eles indicam que os atletas de futebol de campo, eles preferem um treinador com um estilo de liderança mais educativo, aquele que conversa mais, que explica, que mostra realmente o que ele quer, uma comunicação clara. E em segundo lugar, eles preferem um treinador com feedback positivo. Então, seguido daquele apoio social, da conversa, daquele estilo paizão também, que chega, bate no ombro e entende o seu jogador. E ao mesmo tempo que seja democrático e ao mesmo tempo autocrático. E muitos acabam colocando a liderança como um fator inato, mas ao mesmo tempo ela pode ser trabalhada e desenvolvida, aprimorada até um ponto que você acaba satisfazendo e criando isso como um hábito, tornar a liderança um hábito para você. Agora, aqui eu vou apresentar alguns perfis de liderança e que podem ser aplicados em qualquer atividade esportiva, ou seja, o seu estilo de liderança é você quem faz, porém você pode agregar e associar mais algumas coisas ao que você já faz. Então, o que mais que você pode colocar? Isso vai depender de você ter consciência sobre as suas competências técnicas, físicas e ao mesmo tempo emocionais. E quando você sabe, quando você aprende a lidar com pessoas, é uma das partes mais importantes desse processo de liderança, pois não vai ser possível você apontar qual é o melhor estilo para liderar uma equipe. Porém, você vai desenvolvendo essa capacidade, você vai conseguindo entender qual é o melhor jeito e como as pessoas te olham e como você vê pessoas. E dependendo da tarefa realizada, da necessidade atual de uma equipe ou de um atleta, o ritmo que se impõe daquela pessoa, daquele time, o estilo de liderança ele vai se encaixar, cada um vai se encaixar um pouco melhor do que o outro, tá? Não necessariamente sempre vai ser aquele é melhor ou aquele outro. Existem casos e casos. Há casos, por exemplo, que aquele estilo mandão de liderança ele é mais necessário para tirar empresas da crise ou solucionar problemas. É aquele cara que apaga os incêndios. Já em outras situações, aquele líder mais democrático, que conversa um pouco mais, ele pode ser mais ideal para alavancar resultados a médio, longo prazo, mas ele precisa de mais tempo para trabalhar. E às vezes o mesmo líder ele deve também saber adaptar o seu estilo de liderança para determinados momentos, dependendo da situação, do ambiente no qual ele está trabalhando, saber o que mais se adequa e o que mais se encaixa para aquele momento. Então, um exemplo é se, imagina, uma casa está pegando fogo e o líder for fazer uma eleição para ver o que vai melhor acontecer, se evacua o local ou não, se a sala, qual que é a liderança ideal nesse momento? Talvez a democrática ali que fala, vamos fazer uma votação para ver o que a gente faz. Talvez uma tomada de decisão nesse momento, ela vai ser mais eficaz.
numa situação como essa. E aí a gente tem pessoas e equipes diferentes, tem determinados perfis, tem perfis totalmente diferentes. E com o passar do tempo, é por isso que é essencial, primordial, ter essa flexibilidade da atuação no seu perfil de liderança, para você obter os melhores resultados de acordo com as pessoas que você lida. Lembrando sempre da maturidade de cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de lidar, de conversar, de se comunicar. Então, para você saber dizer exatamente como é o seu estilo de liderança, vai ser um pouco mais complicado. Você já parou para pensar qual é o seu estilo? Então, saber se adaptar para liderar uma equipe, para liderar atletas da melhor forma, vai ser primordial. E quais são as diferentes situações que você vai exigir um outro perfil de liderança? Já pensou nisso? Então, vamos ao que realmente interessa. Vamos lá para que você realmente se identifique com qual é o seu perfil de liderança. E quando você deve adaptar novos estilos para que você possa melhorar o desempenho da sua equipe, ou dos seus comandados, dos seus atletas com os quais você convive. Maravilha? Vamos lá então? O primeiro estilo de liderança é o estilo coercitivo. É um tipo muito comum em alguns casos no meio esportivo. Ele comanda amedrontando pessoas, é aquele estilo mandão, do tipo, faça o que eu mando. Você já teve um treinador assim? E ele é muito movido por resultados, ele foca muito no resultado e acaba muitas vezes esquecendo das pessoas, acaba esquecendo do aspecto humano. Tem habilidades para lidar com atletas problemáticos, aqueles que dão mais problemas, porém não agrada a todos. Ele tem como ponto fraco, ele é muito voltado a dar feedbacks negativos, é aquela pessoa que já chega e fala na lata o que tem que falar e pronto, acabou. E aí até em um próximo vídeo eu posso estar falando como você pode estar realizando melhor os feedbacks, qual é a melhor maneira mais adequada de aplicar um feedback no meio esportivo que muitas vezes consiga extrair o máximo potencial do seu atleta. Mas vamos lá, um outro tipo de liderança é o democrático. É um tipo de liderança, é um tipo de treinador ou técnico que ele consegue muitas vezes a cooperação da equipe. Confia muito nos atletas que possui e é muito comunicativo. Trabalha muito a comunicação, gosta de se comunicar, cria consenso por meio da participação do grupo, então ele gosta de ouvir as pessoas que estão com ele. E esse estilo é considerado que membros da equipe têm certa maturidade e conhecimento para poder participar. Então fica claro que ele gosta muito dessa participação. Muitas vezes acaba sendo um pouco indeciso, pois espera muito da tomada de decisão do grupo, fica esperando que todos entrem num consenso, em alguns casos pode ser um sabotador. E ao mesmo tempo acaba criando um desafio de tomar decisão no grupo. E muitas vezes quando você precisa de uma tomada de decisão muito rápida, esse perfil acaba demorando um pouco mais, então talvez seja um ponto a ser trabalhado. Tem um outro estilo de liderança que é o autoritário. Ele comanda muito pela firmeza, um pouco parecido com o coercitivo. E ele acaba provocando mudanças na equipe onde ele está à frente muitas vezes. Acaba mobilizando as pessoas para o ideal, então ele tem essa facilidade. E é do tipo que motiva as pessoas a fazerem algo juntamente com ele. Então ele consegue fazer com que as pessoas estejam à sua volta, certo? Tem muitas vezes um certo desafio por ser muito crítico com quem não apresenta resultados. Então ele está sempre cobrando o resultado das pessoas ao seu redor e isso pode causar um certo desconforto. Então ele tem esse desafio muitas vezes nessa comunicação. Talvez já aconteceu isso com você, já teve com alguém assim? Um quarto tipo de liderança é o marcador de ritmo. Ele busca sempre o alto desempenho. Ele é do tipo que lidera pelo exemplo. Ele é aquele cara que sempre está correndo atrás, sempre fazendo, e ele é voltado a resultados rápidos, de curto prazo. No entanto, o resultado geral pode acabar sendo negativo, porque nem sempre as pessoas acabam estando na mesma sintonia que ele, estando no mesmo patamar de energia
que ele. Então pode gerar um certo desconforto porque ele acaba cobrando muito as outras pessoas. Então, por essa impaciência, por querer tudo, muitas vezes as coisas para ontem com as pessoas, ele tem um desafio com pessoas um pouco mais lentas e ele costuma sofrer muito por essa razão, querendo tudo para ontem, querendo que as pessoas estejam sempre no mesmo ritmo que ele. Então tem um desafio de lidar com pessoas de perfis diferentes. Um outro perfil de liderança é o perfil paternal. Então ele constrói laços fraternais, coloca a necessidade muitas vezes das pessoas em primeiro lugar. E ele é capaz até de construir uma equipe voltada aos relacionamentos, colocando os relacionamentos em primeiro lugar e deixando depois talvez até os resultados. E ele é muito bom em lidar com esses conflitos internos, saber lidar com as pessoas, conversar com as pessoas e resolver, colocar panos quentes muitas vezes no que está acontecendo. E ele acaba criando pessoas muito dependentes emocionalmente, é um cuidado que tem que ter. E aí tem dificuldades em dar feedbacks negativos, aquele feedback que muitas vezes vai colocar as pessoas para cima, tá? Um outro perfil é o perfil treinador. Ele costuma desenvolver muito bem as pessoas, sabe lidar muito bem com as pessoas, é um líder de muita ação, então ele gosta dos resultados acontecendo, ele sempre gosta de fazer, se deu errado, vai lá, faz de novo, você pode, você consegue, tem essa característica. Ele é capaz de identificar os pontos fracos, os pontos fortes com extrema rapidez, então ele consegue fazer uma análise muito bem do ambiente, um diagnóstico do ambiente. Isso pode ser muito produtivo para uma equipe, pode ser muito produtivo para um time. Ao mesmo tempo, ele geralmente alega falta de tempo e acredita que tudo vai poder se resolver numa sala de treinamento. Então é muito importante também saber lidar com essa questão. Muitas vezes é preciso olhar nos olhos, num diálogo verdadeiro e definitivo, ao invés de querer deixar que as coisas vão acontecendo para depois. Então é muito importante dar esse foco no momento presente. Outro perfil de liderança é o perfil centralizador. Então as decisões elas são normalmente tomadas pelo líder. Esse tipo de liderança ele não vai pedir a opinião dos outros como faz o democrático. Ele vai fazer por ele mesmo, o que eu estou falando é isso e ponto. E esse estilo ele pode ser muito bem utilizado em momentos de urgência, que precisa de tomada de decisão forte, de uma mão que chega ali e fala eu vou fazer. E principalmente quando os profissionais envolvidos ali, quando os atletas envolvidos, eles possuem baixa maturidade para conseguirem caminhar sozinhos. Então é um perfil de liderança que acaba sendo um condutor dos outros também. Ou seja, ele está sempre num processo de capacitação para que ele continue melhorando. Porém, uma tomada de decisão errada desse estilo de liderança acaba levando os outros junto com ele. Então é um cuidado que tem que se tomar. E a falta de delegação nas atividades ela pode acabar desestimulando também a sua equipe ou os atletas que estão ao redor. E pode, num longo espaço de tempo, acabar causando queda no rendimento ou queda na performance desses atletas. Ok? Um outro perfil de liderança também, falar, nossa, quantos perfis de liderança aqui, né? Mas é aquele perfil liberal. É o líder que delega poderes para um ou mais membros da equipe e ele fica muitas vezes à disposição para o que for necessário. Então ele vai se permitindo e o nível de maturidade e conhecimento das tarefas pelos profissionais que trabalham com ele, pelas pessoas que estão com ele da equipe, nesse caso precisam ser bem altas, as pessoas também precisam estar comprometidas para que realmente possam se desenvolver e ter alta performance como um todo, para que o trabalho gere também resultados, senão vai acabar não acontecendo. E esse tipo de liderança ele pode funcionar bem quando os seus seguidores ou seus atletas que estão ali junto com ele são pessoas que têm um alto grau de maturidade e elas estão bem instruídas já pelo que ele está pedindo. Então, talvez uma equipe nova possa ter problemas com esse tipo de liderança.
E tem muitas vezes o caso de, caso não haja um acompanhamento constante de liderança e orientação, monitoramento das atividades, a equipe ela pode acabar perdendo foco, se desmotivando, perdendo um pouco desse comprometimento e pode acabar ficando completamente perdida e o projeto ele pode acabar se perdendo. Então é importante tomar um certo cuidado se você identifica que tem um pouco desse perfil, tá? Tem um outro tipo de liderança que é qual? É o inspirador. Ele acaba servindo de exemplo para os empregados, ele acaba servindo de exemplo para os atletas, raramente é um perfil que precisa dar ordem e cada um acaba sabendo o que precisa fazer e aonde tem que ir. E ao mesmo tempo tem um encaixe perfeito entre a equipe com o seu líder e isso gera um alto nível de motivação, um alto rendimento e alto desempenho. Porém, tem de se destacar que acaba possuindo certa necessidade de status esse perfil de liderança, tá? Por isso, em alguns casos, ele acaba achando que o caminho traçado é o melhor e acaba perdendo a oportunidade de ouvir as pessoas que estão junto com ele ali, os atletas, as pessoas da sua equipe. Então pode acontecer. E aí pode ter problemas com aqueles atletas, com os profissionais mais experientes que têm muitas vezes talentos, ou aqueles jovens talentos também, de personalidade forte. Então é um perfil que tem esse desafio. Mais um outro perfil é o perfil visionário. Ele acaba criando projetos em longo prazo, construtivos, ele tem uma visão de futuro muito grande e ao mesmo tempo ele é atraído pela organização. E para esse tipo de perfil é o que dá sentido à ação presente. Então ele sabe onde ele quer chegar, mas ele vive muito presente. É uma liderança capaz de reconhecer os talentos com enorme facilidade. Então ele sabe lidar muito bem, extrair o alto desempenho dos seus atletas e acaba estimulando eles para esses ganhos. E aí ele pode ter um certo problema na realização de tarefas de curto prazo, porque ele olha muitas vezes a longo prazo, e de manter a motivação constante dele própria e ao mesmo tempo também da sua equipe. Então é um cuidado que tem que se ter com esse perfil. Agora, depois de todos esses perfis que eu acabei mostrando para você aí no meio esportivo, que talvez possam se enquadrar para você, ainda existe uma outra forma de liderança. Talvez você deva estar falando, Douglas, mas outra forma de liderança? Exatamente. E dentro do meio esportivo, não sei se você já ouviu falar do líder coach. Quais são as características do líder coach? Ou, portanto, o que é esse líder coach, tá? Esse líder, o líder coach, ele acaba não se contentando em apenas sentar e esperar pelos resultados ou que as coisas aconteçam. Ele acaba sendo uma junção até de todos aqueles outros, mas ele acaba ajudando a fazer com que os sonhos eles realmente se tornem realidades. Então a sua posição ela é apenas mera formalidade, ele não faz uso dessa hierarquia apenas para cobrar ou delegar dos atletas ou das pessoas, ele acaba participando junto, ele é muito participativo e é muito possível perceber, inclusive, que o líder coach ele é muito bem alinhado nas definições mais atuais das características de liderança. Ele muitas vezes ele atua como uma figura de suporte dentro da orientação ou mesmo do desenvolvimento e ele não é autoritário, não é aquela questão rígida, é muitas vezes capaz de inspirar e acabar engajando os seus atletas, seus alunos, seus colegas de uma forma ética, com iniciativa e criatividade. E ele acaba tendo como vantagens e como capacidades que esse líder acaba desenvolvendo do que? De trabalhar muito a autoconfiança, motivação e ao mesmo tempo líder e equipe acaba sendo mais produtivas e acaba desenvolvendo habilidades que acabam sendo
desenvolvidas e ao mesmo tempo acaba expandindo essas habilidades, certo? E ao mesmo tempo que existe essa melhora de capacidade, melhora muito também a comunicação, melhora a postura em lidar com as pessoas, em lidar com os atletas, até mesmo com seus concorrentes, com outros times, e acaba sabendo entender quais são os perfis e acaba desenvolvendo pensamento estratégico, trabalhando o planejamento. Então ele acaba tendo essa visão do todo. Isso acaba sendo muito benéfico. E ao mesmo tempo que ele traz junto consigo esse equilíbrio mental e emocional, ajudando muito no meio esportivo, que atualmente exige muito dessa complexidade, associado também à competitividade. Então, quando exige muito dos líderes para o alcance dos resultados, isso acaba ajudando muito. E saber lidar com a pressão no dia a dia, saber lidar com a pressão no meio esportivo, muitas vezes dos pais, dos atletas, dos próprios atletas, e com essa rotina corrida que acaba exigindo demais a inteligência emocional dos treinadores e dos professores, o líder ele acaba conseguindo desenvolver todas essas competências, todos esses aspectos da inteligência emocional que consequentemente ajudam na melhora da performance como líder, dentro do que ele faz, mas também fora, no que está ao seu redor, com a sua família, tendo resultados extraordinários. E essa qualidade de vida pessoal acaba beneficiando também dentro do esporte. E ele acaba se comunicando e se relacionando bem com os atletas, com os pais dos atletas, com os superiores, com todas as pessoas que ele acaba se relacionando. Ele acaba tendo esse bom desenvolvimento, essa boa comunicação, que o ajuda a saber lidar e a saber liderar. E ao mesmo tempo, no meio esportivo, ele acaba mostrando muitos ganhos. Ah, mas como? Quais são esses ganhos? Então, as equipes que contam muitas vezes com uma liderança, com um líder coach, eles acabam trabalhando mais a disciplina, acabam se motivando a si mesmo e também as outras pessoas, e construindo um ambiente organizado, planejado e cada vez mais imune aos imprevistos, gerando maior confiança, maior confiabilidade. E a motivação a partir do desenvolvimento de habilidades e competência dos atletas acaba ajudando também esse líder, que acaba gerando muitos resultados. E o líder coach ele acaba desenvolvendo e apontando junto com os seus atletas, ele trabalha muito a questão dos méritos. Quanto o que tem de bom, o que pode ser melhorado, ajudando nesse desenvolvimento de performance, sabendo dar o feedback de maneira correta. Ao mesmo tempo ele é muito paciente e atento, e ele acaba sabendo ouvir quais são as demandas e ele acaba aprendendo a transformá-las em oportunidades. Ele não vê o problema, mas ele vê qual é a solução que pode ser gerada. Um exemplo disso é o cuidado em gerir os conflitos internos e também em absorver novas ideias ou sugestões na conversa com a sua equipe, com os seus atletas, que tem como um dos seus princípios básicos, acaba trabalhando muito isso, a ética para agir e inspirar por meio das suas ações e comportamentos. Então essa visão sistêmica, essa visão do todo que esse tipo de liderança possui, ele acaba permitindo dentro desse processo ao seu redor agir trabalhar a inteligência emocional na tomada de decisão. E ao mesmo tempo esse poder de comunicação verbal e não verbal para transmitir e receber novas mensagens, essas ideias acaba sendo muito benéfica para os resultados. E ele é muito atento nessa questão da reciclagem e do conhecimento para se manter o time competitivo no seu ramo de atualização, no seu ramo de atuação e ao mesmo tempo dentro da sua especialização. Então esse tipo de liderança ele pode ser muito benéfico dentro do meio esportivo e muitas vezes é pouco difundido, pouco estudado. Se você for imaginar, todos esses estilos
de lideranças apresentados, eles possuem os seus prós e contras. O mais importante dentro disso tudo é saber utilizá-los apropriadamente dentro do esporte e, ao mesmo tempo, vai ser o grande desafio desses profissionais, ou o seu desafio, de saber desenvolver qual é o seu melhor perfil de liderança, o que mais vai extrair dos seus atletas. Independentemente do estilo que você vai adotar, qual é o que você mais se identifica e qual característica que todo o líder deve possuir. O que você acredita que você pode aprimorar mais no que você já possui, que vai te ajudar a ter mais resultados, tá? E assim, se você for imaginar, um líder ele deve estar estudando a todo momento, ele deve ser um estudioso, ele deve ser empreendedor ao mesmo tempo, ele deve ser uma pessoa que está aberta a novos ensinamentos e ter uma confiança acima da média. Então é importante você saber até onde vai a sua confiança e trabalhar muito em cima dela. E ao mesmo tempo saber delegar para que cada membro da equipe ele tenha a sua importância e realize com qualidade e alta performance todas as tarefas que ele tem que desempenhar. E embora o atleta muitas vezes não entenda ou nem sempre o que você está pedindo, ele deve entender muito bem tudo o que você está buscando dizer. Então, se você disse uma vez, talvez traga novamente, busque talvez entrar no canal de comunicação dele. Então, quanto mais completo for a sua capacidade, sua habilidade de liderar, de ser um líder, maiores serão os resultados e as chances desses resultados acontecerem. Assumindo assim a postura adequada para fazer com que você consiga atingir todas as suas conquistas que você deseja e ao mesmo tempo trazer os atletas, essas pessoas junto com você. Então, qual que é o estilo de liderança que você mais se identificou assistindo esse vídeo? Que tipo de líder que é você? Quem é você no seu estilo de liderança? Você tem conseguido se destacar, você tem conseguido extrair e colher os resultados que você deseja dentro do meio esportivo? Você já parou para pensar, você já parou para responder essas questões? E o que talvez você pode melhorar na sua forma de conduzir a sua equipe, dentro da sua comunicação, com os seus atletas e alunos, que vão fazer com que eles tenham maiores resultados e também você? E o que talvez está faltando para que você seja o líder que realmente você deseja e que os resultados que você sempre sonhou aconteçam? Qual é o próximo passo que você tem que dar que vai fazer com que você consiga atingir esses resultados? E se mesmo assim você ainda tem dúvidas e você ainda quer desenvolver essas suas habilidades, você quer desenvolver essas técnicas de liderança, existem inúmeras possibilidades para que você realmente seja, para que você seja o diferencial que está faltando dentro da sua equipe, que está faltando na sua vida, ou seja, até da sua família. Então, você pode optar pela Academia Mente Campeão, você pode fazer outros treinamentos, você pode buscar outras formas de aprimorar a sua capacidade de liderar, mas o que é mais importante dentro disso tudo? É você identificar qual é o seu perfil e o que você pode fazer para realmente desenvolver mais essa capacidade de liderança, se você já tem ou se você ainda quer mais. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e comenta aí, que vai ser muito importante para que a gente consiga estar trazendo mais conteúdos para você, para que a gente possa estar conseguindo contribuir ainda mais. E é isso aí. Agradeço aí a sua atenção, um forte abraço e até mais.